amigos, Lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Bridgerton, que estreou nesta sexta-feira, dia 25. Provavelmente está todo mundo em surto e finalmente eu posso falar com spoilers o que eu achei, comentar algumas cenas específicas, mas calma, porque se você ainda não assistiu, já teve vídeo sem spoilers aqui no canal, vou deixar o link na descrição, aqui no card também, porque nesse eu quero falar simplesmente de tudo e ainda teremos mais vídeos de Bridgerton aqui também, porque tiveram muitas diferenças do livro. Também quero conversar sobre o direcionamento aí da trama, já que a gente já tem a terceira e quarta temporadas confirmadas. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, nessa segunda temporada da série, a gente acompanha uma nova temporada de casamento, só que o Bridgerton da vez é o Anthony que tá procurando a sua esposa. Lá no final da primeira temporada, ele ficou muito decepcionado, decidiu que iria ter as suas responsabilidades de homem da casa e procuraria uma esposa, mas que ele tiraria da sua equação o amor, porque o amor era muito sofrido, só que ele não contava com a presença de duas novas personagens para essa temporada, que é a Edwina e a Kate. A Edwina, ela vem como o diamante da temporada, só que para conquistar a Edwina, ele precisa da aprovação da Kate, que tá querendo o melhor para sua irmã e principalmente que ela vivencie um verdadeiro amor. E é aí que começam as problemáticas, mas a problemática mesmo vem quando eles começam a se relacionar, se entender, se conhecer mais entre brigas, tapas e beijos, porque eles acabam desenvolvendo uma relação muito ardente, um verdadeiro amor ali que vem de sopetão e acaba complicando mais ainda. E além do Anthony, a gente também vê a Heloise indo para essa temporada de casamento, que é algo inesperado, né, para essa temporada, e também a Penélope lidando com as problemáticas para que as pessoas não descubram que ela é a Lady Whistledown. E além disso, a sua família passa por muitas dificuldades, mas a chegada do tio Jack parece que iria resolver as coisas, mas na realidade traz mais problema ainda. Bridgerton é uma série baseada na série de livros escritos pela Julia Quinn, e a segunda temporada ela é baseada especificamente no segundo livro também, que é O Visconde que Me Amava. Tanto que é o nome do último episódio, o que é bastante interessante porque dá uma pista pra gente que eles vão desenvolver mais o relacionamento do Anthony e da Kate mais pra frente, né? Porque no livro, e aí já começa uma das diferenças, o casamento deles acontece antes. E eu digo pra vocês que eu gostei mais de como eles fizeram a história aqui, porque pra mim ela pareceu mais verídica, vamos colocar dessa forma. Até porque toda aquela questão, né, no livro deles serem pegos e aí serem obrigados a casar e a partir disso construir mais a relação deles, na realidade é algo que acontece com a Prudence, né? Então eu gosto muito mais de como se deu a história aqui nessa temporada. Vocês sabem que eu vou falar de cada um desses arcos, mas antes eu queria falar um geralzão sobre a temporada, porque eu senti que essa segunda temporada ela foi muito mais avassaladora. E é interessante porque a primeira e a segunda temporada elas têm estruturas parecidas, não só por ser envolto, né, da temporada de casamentos, mas lá na primeira temporada a gente viu que a Daphne e o Duke, eles começaram a relação meio que não gostando um do outro, com uma implicância ali, e depois eles viveram uma super paixão. E aqui nessa segunda a gente tem um arco similar com a Kate, só que no caso a Kate, ela não curte muito, né, toda essa questão de temporada de casamento. Inclusive ela fala muito sobre a independência dela, mas a gente vê essa relação de irritabilidade de um com o outro aqui também, só que muito mais intensa. E eu acho que é por isso também que quando vem a paixão, a intensidade, como eu falei, é avassaladora. Gente, é absurdo o quanto essa série ela mexeu comigo enquanto eu tava assistindo. E é interessante porque eu tinha falado, né, lá no meu vídeo sem spoiler já, a gente tem menos cenas de sexo nessa primeira temporada. Eu acredito que muito porque na primeira tinha toda essa questão do Duke e do Anthony serem a representação do que é um homem libertino, e aí o Duke se amarra ali com a Daphne e acaba se apaixonando por ela, e aqui o Anthony ele tá nessa temporada de casamentos. Então a gente até vê algumas situações assim, vê muito com Benedict, que é interessante, né? A gente vê essa relação dos homens antes de se casarem, até porque a terceira temporada vai ser focada no Benedict. Então, as cenas de sexo que tem nessa segunda temporada são cenas
quentes, apaixonantes, porque elas vêm com a intensidade da construção da relação desses personagens. Mesmo que tenham mudanças do livro, inclusive eu vi que vocês no Twitter ficaram ensandecidos, né? Porque infelizmente tem veículos que acabam soltando spoilers. Só que é aquilo, né? Spoiler nem sempre vem com o contexto e existe todo o contexto para modificação da cena. E como eu falei, eu particularmente prefiro como foi feito aqui na série. Mas como eu falei, né? A série ela constrói muito bem a crescente dessa paixão. Então você é consumido por essa relação deles. Você sabe que vai dar em algo. A gente já conhece essa história, né? Que começa aí com implicância e tudo mais. E eles são muito parecidos. Mas no final das contas, quando acontece, é de uma forma tão gostosa de acompanhar. E também com toda a problemática ali com a Edwina. O que é interessante porque tinham me perguntado lá no vídeo sem spoilers se teria meio que briguinha entre irmãs. E eu não sinto que eles fizeram tipo uma competição feminina. Eles conseguiram demonstrar muito bem de tipo, aconteceu isso, não tinha o que fazer. A gente via que a própria Edwina, né, ela meio que se forçava a gostar de algumas coisas do Anthony. Então, por exemplo, tinha ali o jogo, a gente via que ela já não curtia muito, mas a Kate ia lá e amava. Aí ele pegou e deu um cavalo pra Edwina, e quem curtia cavalos na realidade era a Kate. Ela tinha medo, não gostava de animais pequenos e tudo mais. Então a gente via que era uma relação que desincronizava em alguns momentos, mas que tudo por conta da história do background construído, porque precisava, né, de um bom homem ali pra segurar a família e conseguir a herança da família. Essa relação ela tava sendo construída porque afinal ele era um visconde, né? Quem não queria um visconde? Na temporada anterior era um duque. Então toda essa importância social ela tá ali em volta também quando são criadas essas relações. E se torna mais doloroso ainda, principalmente quando a gente vê como a relação delas foi tão bem construída. Como eu falei, já vou falar de cada arco aqui, mas outro aspecto que eu queria chamar muita atenção é sobre a trilha sonora da série. Eu já achava a trilha sonora sensacional, porque como eu falei no meu vídeo sem spoilers, apesar de ser uma série de época, ela traz o atual, porque ela acaba falando com o público mais novo, ela também fala com o público mais velho. Ela é uma série que ela não tem pretensão de ser uma série muito séria como é The Crown, que é mais voltada pro drama. Aqui também tem drama, mas tem aquele gostosinho assim, né, de acompanhar. Não é à toa que Bridgerton é um sucesso. E isso reflete também na trilha sonora. Então a gente vê vários remixes de Wrecking Ball, da Miley Cyrus. A gente também tem Material Girl, da Madonna. Mas tem várias músicas que acabam sendo narrativas também. E é um aspecto que me chama muita atenção. Wrecking Ball, por exemplo, a gente vê bem naquele momento final da dança da Kate e do Anthony, que é uma despedida, mas também é um direcionamento pro casal. E aí a música, né, ela fala: ah, você veio como uma bola de demolição. Então é tipo, falando sobre aquele amor ardente, potente. E também em outros momentos, quando a própria Kate tá ali na temporada de casamentos, toca uma música que é Dancing on My Own, que seria essa independência dela tão bem representada, que ela não tem a pretensão necessariamente de arranjar um casamento lá, apesar de também ser cortejada. Então é muito interessante a gente observar essa forma narrativa das músicas também, não só esse upgrade do clássico, mas com uma música atual. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, já tinha falado no meu vídeo sem spoilers, mas eu quero repetir aqui também, que é sobre a caracterização deles, principalmente quando a gente vê a Eloise e o próprio Anthony. A Eloise tem muito a ver com o fato dela estar nessa temporada de casamentos, tanto que a gente vê um desconforto dela com ela mesma, né, porque tem que usar vestido branco e pomposo e tudo mais. Então ela tá sendo apresentada para a sociedade, então a gente vê isso na linguagem corporal dela também, que ela fica fugindo, o que é interessante porque teoricamente não seria a temporada dela agora, mas isso vem muito por causa da atualização da idade, né, comparada ao livro. No livro eles são bem mais novos e a série ela quis tomar esse direcionamento deles serem mais velhos, tanto que, por exemplo, a própria Kate, né, ela tem 26 anos aqui na série e no livro ela tem 21. E isso é muito importante até de falar, porque eles falam, né, ai, que é uma mulher mais velha. E é interessante ressaltar isso porque várias vezes eu já vi no Twitter da galera achando que a galera de 30 anos tá acabada e é super jovem, assim. Então a gente também vê como é uma cabeça desde aquela época, né, a mulher com quase 30 anos, ela já tá velha, então é uma cabeça bem retrógrada. O que diz muito sobre as discussões da série também, já vamos chegar
chegar lá, mas eu também gostei muito da caracterização do Anthony, porque ele não tá mais com os cavanhaques, é cavanhaque, né? Mas enfim, que vinha quase aqui no meio do rosto lá na primeira temporada. Aqui ele tá muito mais clean, vamos colocar assim, então, e tem momentos que o ator tá impecável, sem querer ser desrespeitosa, e a gente vê que a série, ela tá grandiosa de uma forma geral, porque ela tem até mais cenários. A primeira já foi bem grandiosa nesse sentido, mas aqui a gente tem uma maior distribuição, a gente tem um foco em mais casas aí também, né, das famílias, agora com a vinda do Sharmas. Mas antes de falar sobre os personagens individualmente, eu queria retomar o que eu falei sobre a discussão da série de uma forma geral. A gente já via que desde a primeira temporada a gente tinha uma discussão de feminismo mais introdutória. Aqui na segunda a gente intensifica mais ainda essa discussão, se aprofunda, e é muito interessante, principalmente quando a gente tem o arco da Heloise, que ela vai para um certo lado da cidade e a gente começa a ver uma movimentação política, tanto que é por conta disso também que é escandaloso o fato dela se relacionar com o tio. E é uma temporada que se intensifica mais ainda falando sobre a intelectualidade da mulher, e a gente vê isso em vários arcos de formas diferentes. Primeiro na Heloise, né, principalmente quando inicia ali a relação dela com o tio, a forma que ela fala, né, você não imaginava uma mulher articulada e tudo mais. Na própria Kate a gente vê muito a discussão sobre a independência, e isso também vem no arco da Tessa, né, a gente vê como ela queria estudar artes, mas ela sabia que como mulher ela só conseguia entrar numa sala sendo modelo, e que ela fazia isso para ter seu aprendizado. E a gente vê que as grandes decisões da série, de uma forma geral, apesar de falar sobre o homem da casa, responsabilidades do homem, todas são regidas por mulheres. A gente tem a rainha com uma situação super complicada ali com o rei, e ela precisa ser forte pelo rei, mas também ser forte pelo reino de uma forma geral. Isso foi algo que eles trouxeram desde a primeira temporada, e aqui tem uma pequena menção, principalmente para um momento importante ali com a Edwina. A Lady Dunbury, a gente vê como ela consegue fazer os direcionamentos necessários, então a Edwina ser o diamante da temporada tem dedo dela, e é por isso que é tão interessante a cena dela com a Lady Bridgerton, né, sobre elas não saberem o que fazer no momento do casamento, as duas estão desesperadas. E também, né, a Lady Bridgerton, porque ela é muito importante, principalmente para a relação do Anthony e também para trazer o background dele. E aí agora eu vou para falar de cada um desses personagens. Para quem lê os livros já sabia que eles iriam retratar aqui o passado do pai do Anthony, sobre a morte dele, porque lá no final da primeira temporada, né, tinha a Belinha, então deixava a entender que isso seria abordado na segunda temporada, e de fato foi. Então eles trazem esse background para contar a história da morte do pai, que foi simplesmente por uma abelhinha ali. E ele fala, né, como um bicho tão pequeno derrubou um homem que era importante, que era responsável, e também traz todo o contexto para a cena, depois ali com a Kate, cena polêmica, já vamos falar disso, mas essa cena ela é muito importante pra gente ver como o Anthony teve responsabilidades muito cedo, muito mais do que deveria ter sido para ele, e também como isso acabou piorando a relação entre ele e a mãe, porque ambos tiveram a perda e cada um sofreu da sua forma, então eles tiveram um afastamento, né, pelo que eles deixam claro, mas ao mesmo tempo eles têm a mesma dor, eles entendem a mesma dor. Eu gostei muito que a série, ela não colocou um lado meio místico, né, que existe no livro, então o Anthony acha que ele vai morrer cedo, ele coloca muita crença no fato, mas aqui é mais trabalhado como um trauma, e eu gosto disso. Então a gente entende questões desde a primeira temporada, a forma que o Anthony era, e também alguns direcionamentos que acontecem aqui, principalmente quando ele tem aquele momento que ele não quer ver a Kate, né, porque ele já tá sentindo aquela paixão, tinha acabado de rolar uma das cenas mais quentes da temporada, então ele tava conflituoso com aquele sentimento, e a gente entende como ele vê o amor como fraqueza, que inclusive é um aspecto que a própria Lady Bridgerton traz, né, que ela fala, você vê como fraqueza, mas é algo maravilhoso, que é algo que ela repetiria se precisasse passar por toda a dor. Então a relação deles é muito importante, inclusive para a construção depois do relacionamento com a Kate, porque a Kate ela também tem o seu trauma de tempestade. Aqui na série eles mais mencionam, né, eles não super explicam, não sei se em algum momento eles vão entrar nisso, de repente na terceira temporada, porque a gente vê que nessa segunda temporada, diferente do livro, eles não focaram
só na história ali da Kate e do Anthony, mas desenvolveram outros arcos. E é por isso que eu também acredito que eles vão desenvolver mais coisas na terceira temporada, além do foco do Benedict. Mas aqui a gente vê que eles usam os dois traumas como paralelos, até a gente chegar no momento final da cena que ela quase morre. Então vem tanto o medo da perda ali do Anthony, como o medo de tempestade, e ela tá ali na tempestade, e a gente sabe que vai ter uma problemática muito grande, e vem a quase morte dela. Então existe essa junção, foi extremamente importante trabalhar esse background nos dois personagens, mesmo que no da Kate seja mais superficial do que foi do Anthony. Até porque essa questão do pai dele é algo que retorna, e não retorna só nele, retorna nos outros personagens também. A gente vê que a perda do pai é algo muito presente, tanto na perda do pai da Kate, eles focam muito mais nisso, talvez até para trazer essa similaridade dos dois, dessa responsabilidade de irmãos mais velhos muito cedo, mas também ali com os Featheringtons, a ponto de trazer alguém como Jack, que era total trambiqueiro. Então a perda do pai é algo presente nessa temporada para trazer o background desses personagens. E falando em background, gostei muito da construção do background da Kate, principalmente porque trouxe características a mais para personagem, com toda a questão da Índia, e também tornou mais fofo, né, a forma que as irmãs se chamavam ali de Bon e Didi, também quando ela usa a pulseira ali da mãe dela, né? E a pulseira, inclusive, vem como um objeto extremamente importante pro ponto de virada aí da temporada. Mas eu gostei porque eles trouxeram toda a questão da independência dela, que já era algo existente da personagem ali no livro, mas aqui eu sinto que faz muito mais sentido pro atual. E tem um aspecto interessante da Kate e a sua independência, porque Bridgerton, de uma forma geral, me remete muito a Adoráveis Mulheres. Muito porque a gente vê, né, a família super unida ali e tudo mais, mas também porque em Adoráveis Mulheres a gente tem uma das personagens que ela quer seguir carreira, ela quer escrever, mas ela também tem um monólogo dela que é incrível, que ela fala sobre ter medo de ficar sozinha, de querer sua independência, mas também de vivenciar um amor. E eu falo disso porque isso é extremamente importante para a construção da Kate, porque é um pensamento muito conflituoso. É óbvio que a mulher, ela quer sua independência, seja hoje em dia, né, tendo seu próprio trabalho e seguindo. E a gente sabe que a mulher, para ter essa conquista, ela precisa de degraus maiores, então o foco tem que ser muito grande no objetivo, e isso acaba acarretando em problemáticas no relacionamento, ou até mesmo esquecimento desse relacionamento, porque simplesmente não se tem tempo, mas ao mesmo tempo faz falta, então é muito conflituoso. Então isso é uma questão que fica em órbita ali na personagem, porque ela fala muito sobre não quero a temporada do casamento, não quero ser cortejada, eu quero voltar pra Índia, você é uma mulher independente. Tem muitos questionamentos, inclusive com a própria Lady Danbury, que ela pergunta sobre ser uma mulher sozinha, e ela até fala, mas eu vivi a minha vida, eu vivi meu grande amor. Então a gente vê que tá em órbita da personagem esses pensamentos, que ela almeja aquilo, e é por isso que quando vem toda a problemática do Anthony com a irmã, você também compreende ela. A gente consegue compreender que foi errado, por exemplo, dela não ter falado as coisas pra irmã. Quando a Danbury falava, olha, vai lá, ela não é mais bobinha, eu acho que é importante, ao invés de descobrir as coisas da forma que foi, como a questão lá do dote, da herança do Sheffield, também depois toda a problemática com Anthony, mas é aquela coisa, você já tá torcendo pelo casal, então o pano já tá ali passadíssimo e aquecidíssimo. E eu gosto também que, apesar da Kate ela se distanciar dessa questão dos casamentos, ainda assim ela é cortejada. Então a gente tem a presença do Dorset, que mesmo que seja em pequenos momentos, é o suficiente primeiro para deixar o Anthony com ciúme, mas também ele é um personagem interessante, né? Ele falou sobre visitar ela na Índia, deu para ver que era muito genuíno ali, que ele parecia ser respeitoso. Então foi um personagem que, mesmo que pincele ali em alguns momentos, eu gostei muito. E também, né, gostei obviamente do Newton, que faz parte de todo esse contexto. Eu gosto como eles trabalham o Newton aqui, sobre ele só ter aprovação quando ele gosta da pessoa, que é algo muito que os bichinhos, eles
sentem mesmo. Se não for com a sua cara, não vai com a sua cara, e é isso mesmo. E a participação dele foi impecável, principalmente no momento do lago. Já tava no trailer, mas ver a cena completa é ainda mais legal, ver momentos ali com ele, né? São pequenas participações, mas de bom grado, ele é muito fofinho. E outro aspecto que eu acho bastante interessante sobre a Kate é que aqui eles trouxeram uma aproximação maior da família, sobre o fato dela não ser filha direta ali da Mary, dela ter adotado ela realmente como filha. Então eles fortalecem muito essa relação, inclusive para quando existe a problemática, mesmo que a mãe fique brava com ela também é acolhedora para Kate. E também nessa construção com a relação com a Edwina. Gostei muito, gente, achei muito fofinha a relação delas. E eu preciso dizer que assim, não é só passando um pano pra Kate, mas o trauma ali fez bem. Tô brincando mesmo. Mas eu sinto que a Edwina, ela teve uma crescente muito grande e o ponto de virada veio ali no casamento, quando ela percebeu o que estava acontecendo, que eles tinham uma conexão muito mais forte e uma conexão que ela, inclusive, procurava, independente de ser Anthony, era algo que ela queria pra vida dela, porque no início a Edwina, ela vinha muito assim como essa pessoa sonhadora, ai, eu amo casamentos, e ela não tinha muita voz, e eu vejo que esse ponto de virada faz com que ela encontre a sua voz, e por isso a gente também tem um momento tão importante entre ela e a rainha, a sensibilidade que ela teve, inclusive, que foi um ponto importante para a decisão dela, e eu falo que eu gosto desse ponto de virada da Edwina, porque isso é um aspecto que existe no livro, né, aquele é construído, dela saber as coisas que quer, dela ficar falando isso pra Kate, tipo, as coisas que você tava fazendo por mim eram coisas que você queria, mas que você tava reprimindo ali, eu sei muito bem o que eu quero, e ela queria viver esse grande amor. Eu só acho que depois, quando a gente chega ali no final, no momento do baile dos Featheringtons, eles acabam trazendo soluções muito fáceis, né, como por exemplo, quando vem o grande escândalo de tipo, meu Deus, ele tá com a irmã, a rainha ela corta. Obviamente assim, tem muito sobre o que eles querem dizer sobre a personagem, dela ainda ter muita voz ativa ali na sociedade, dela poder sim dar direcionamentos diferentes, e o momento dela com a Edwina é extremamente importante para isso, que depois a Kate até fala, né, a rainha salvou o futuro da nossa família, mas também, né, depois da rainha falar que ela tinha um príncipe surgiu do nada na temporada de casamento, um príncipe solteiro, sabe, que seria o foco, todo mundo ia querer o príncipe e não o Visconde, então assim, foram soluções um pouquinho simples, não acho que seja nada que atrapalhe o direcionamento, mas principalmente depois de uma temporada tão bem construída, tanto no desenvolvimento dos personagens, eu achei que foi uma solução um pouquinho fácil ali sim, talvez um episódio a mais resolveria, talvez seja a minha vontade de querer ver mais um episódio dessa temporada que foi, assim, magnífica. Enfim, é óbvio que também a Edwina merecia o final feliz dela lá e tudo mais, então só foi realmente pra dar um direcionamento, então eu consigo compreender o porquê da cena, só acho realmente que foram soluções rapidinhas ali, muito fáceis. Eu acho que na série eles deixaram mais complicada como que é feita a aceitação, né, dessa relação, então eu gosto que eles deram tempo pra personagem também ficar brava, a quase morte da Kate também é um grande choque, para dar um direcionamento para essa relação delas conversarem realmente e deixar um pouquinho a raiva de lado. Mas preciso confessar que fiquei preocupada em ver a insistência do Anthony para esse casamento acontecer, principalmente quando ele fala sobre as similaridades dele com a Edwina, eu fiquei assim, meu, que similaridades? E aí ele até faz sentido, né? Ele fala sobre o dinheiro, ser responsável pela família, pelo futuro da família, que ele iria prover para ela e etc. Isso é interessante porque quando rola o casamento de Edwina e aí cancela o casamento, aí você fala, meu Deus, vai ser uma temporada de cancelamentos de casamento, porque a Prudence não tem como casar com esse Jack. Aí teve até o momento que eu pensei que a Portia podia falar pra ela não casar, falar que não quer mais e tudo mais, mas eu acho que seria difícil convencer ali a Prudence. Mas é um escândalo, inclusive, né, essa temporada, de uma forma geral, ela vai construindo pequenos escândalos aí, né, pra acontecerem. E me causou certa ansiedade, eu confesso, porque eu achava que o escândalo da Heloise ia vazar a qualquer momento, o escândalo da Lady Whistledown iria vazar em qualquer momento, quando a rainha achou que era Heloise ainda, meu Deus, e aí toda a questão da Kate com Anthony, né, porque no livro eles são forçados a casar, né, porque eles são pegos numa cena constrangedora naquele momento da abelha, inclusive tenho que falar aqui, tá,
Eu acho que muito das mudanças do livro que teve aqui são cenas que foram construídas para ter mais intimidade e construir mais o background de relação e tudo mais. Tanto que a gente vê que o primeiro beijo da Kate e do Anthony é algo que demora a acontecer. E eu gosto de como foi feito aqui, porque é isso que eu falei, ele acaba trazendo uma construção muito mais íntima até o momento final ali da série, até pra justificar a cena do sexo. E é interessante porque quando ele pede a Kate em casamento, ela acha que é muito porque eles tiveram aquele momento, e isso é importante primeiro pra independência dela, porque ela acha que ele só quer o casamento pra manter a responsabilidade, que também é algo construído. O Anthony, ele faz muitas coisas em prol da responsabilidade de ser o homem, então ela não acredita naquele casamento ali. E eu gosto que quando eles estabelecem que essa relação entre o Anthony e a Kate vai acontecer, é um negócio que vem, e é um negócio que vem pra ficar. E já no livro, é um negócio que eles ainda têm algumas conversas de, vamos combinar como que é esse casamento. Então, eu sinto muito que todas essas mudanças foram pra trazer questões mais íntimas pro casal. Então, até a cena da abelha, né, que no livro ela é muito mais sexual, a gente vê que aqui é mais íntimo. Ele coloca a mão ali e é pra sentir o batimento, é ali que eles têm o clique da conexão. Então é isso, a essência, ela tá ali. O clique também acontece nesse momento, sabe? É quando tem o ponto de virada da relação deles. E é como eu falei, aqui na série eles deixam de forma tão mais íntima, que é por isso que quando vem o momento dessa relação, você tá já assim no teto gritando, porque você tá torcendo por esse casal, mesmo sabendo as problemáticas que vem, porque afinal a gente estava falando da irmã, que ela tinha uma excelente relação. Outra presença que é muito importante que eu queria falar sobre essa relação é a Daphne, porque o Duke e a Daphne, eles nem têm grande foco, tá? No segundo livro. É algo que aparece só lá no momento do campo. E como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, né? O ator que faz o Duke não quis renovar com a série. Deu um pequeno rolo ali depois da finalização da primeira temporada. E aqui, como a história do livro, ela já é mais direcionada para casais diferentes, não é algo que faz tanta falta ali, né? Eu amava o personagem, mas eu acho que esses momentos da Daphne, inclusive com o filhinho, suprem bem, mas a Daphne, ela tem uma presença muito importante pro Anthony, porque ele se envolveu muito no casamento dela, muito por ele ser o homem da casa, mas ele também foi entendendo as coisas que ela queria, e a Daphne, ela é uma presença muito importante até pro próprio Anthony se entender. Então a gente tem aí duas figuras femininas, que seria a Violet, a mãe, né? E também a Daphne, para representar esse direcionamento aí pro Anthony, de ver que o amor é sim possível, que é muito gostoso estar num casamento em que você ama aquela pessoa, sobre construir esse futuro. E então ela vem em momento chave, inclusive, né, até o momento que eles são pegos é pela Daphne, não é algo tão público assim. Então eu gosto da presença dela, eu acho que é extremamente importante para os direcionamentos aí da temporada. Agora, falando em direcionamento, né, a gente vê que a temporada, de uma forma geral, já direciona muito bem as duas temporadas que já estão confirmadas. Primeiro, o Benedict, eu acho que eles deixam o terreno preparado, tanto que eles constroem um relacionamento com a Tessa aqui nessa segunda temporada já, então a temporada de casamento vai ser ele focado no grande amor dele. Mas pro Colin também, que seria o quarto livro ali, então seria a quarta temporada de casamento que a gente vai acompanhar na série, provavelmente, porque a gente vê que ele tá muito perdido e a gente começa a ver uma construção de olhar diferente pra Penélope, mesmo que ele tenha humilhado ela, e foi extremamente importante pro direcionamento que a Penélope precisava ter pra continuar como a Lady Whistledown. Então a série, ela já prepara esses terrenos, muito mais do Benedict do que do Colin, mas o Colin, ele já parece bem direcionado. Digo pra vocês até que não me surpreenderia se os dois tentassem o casamento no ano seguinte, deles colidirem as histórias, mas eu acho que realmente a série, como ela tem feito um irmão por temporada, eu também acho assim que eles vão fazer uma temporada pra cada um, do casamento de cada um. E eu falo que do Benedict dá uma direcionada legal, porque quando o Anthony, ele fala sobre a esposa dele, ele fala, ela vai ser a senhora da casa, vai cuidar de todos vocês e etc. Então, me faz acreditar muito que eles vão desenvolver mais Kate e Anthony na terceira temporada, e que a Kate talvez seja um papel fundamental até mesmo pro Benedict e a Sophie, muito pelo background da Sophie. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes pra não ser um spoiler de temporada, da terceira temporada, pra quem não leu os livros e tudo mais. Então eu gosto de como as coisas estão se direcionando aqui, mesmo com essas diferenças. E por isso eu também sinto que o
do Colin também estão preparando o terreno. Até porque a Penélope, ela tem um ponto de virada muito importante. É muito legal porque a gente passa a entender mais por que eles revelaram pro público que a Lady Whistledown era a Penélope desde a primeira temporada. Porque, principalmente séries, por exemplo, nesse estilo Gossip Girl, né? É muito raro eles revelarem logo de início e fazer isso bem construído. E nessa segunda temporada a gente passa a entender mais. Por quê? Porque a gente consegue ver um arco próprio da Penélope de quais são as dificuldades para ela esconder esse segredo. E também o quanto que prejudica a relação dela com a Heloise. E é por isso que quando a gente chega no momento final, quando a Heloise descobre, porque ela fica chateada com o Colin, que humilhou ela sobre cortejar ela. Ela tá chateada com a Heloise porque ela não conseguiu compreender as coisas que ela fez por ela. E assim, entendo também a raiva da Heloise, porque foi muito grave, né, o que ela revelou. E ainda mais ela que ficava falando, não sai com o menino, não sai com o menino. E depois fala, eu avisei. A Lady Whistledown postou sobre isso, sendo que era ela mesma e era algo que ela podia privar a amiga dela de passar. E é interessante porque a gente até vê, né, a Heloise falando, a Penélope não pode ser vista comigo, porque vai ser ruim pra ela. Então a Heloise tá em constante pensamento pra não fazer mal a Penélope, e a Penélope faz algo desse nível com ela. Então a quebra dessas únicas relações que a Penélope tem são extremamente importantes para a construção dessa nova Lady Whistledown, como que as coisas vão acontecer. Só que como a gente já teve esse arco dela nessa segunda temporada de como ela faz as coisas para esconder, a gente até viu que a Delacroix, ela conseguiu descobrir e ela acabou sendo meio que uma aliada. Pode ser que essa aliança não continue, até porque quando ela descobre que a rainha tá atrás disso, ela começa a ficar com medo e tudo mais. Mas eu tô muito curiosa de como eles vão fazer pra Heloise não botar a boca no trombone, porque ela pode muito bem ir lá na rainha e falar, olha, eu sei quem é, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que a Heloise, ela é uma pessoa muito leal. Então, mesmo ela muito brava com a Penélope, eu não acho que ela iria fazer essa fofoca, pelo menos não nesse momento. Então, vai ser algo que vai consumir ela ali, que as pessoas não vão entender porque que essa amizade terminou. E vai dar um tempo pra Lady Whistledown existir ainda entre a sociedade sem as pessoas descobrirem, que deve ser algo que aconteça lá pra quarta temporada mesmo. E sobre a Heloise, né, eu acho que eu fui falando dela bem assim, entre arcos que ela foi participando, mas eu queria destacar aqui, primeiro que eu gostei muito da relação dela com a Kate, foram pequenos momentos, mas foram direcionamentos muito importantes, porque a Heloise, ela é uma personagem que fala muito sobre o direito da mulher, sobre a intelectualidade da mulher, e por isso também a relação dela com o tio é muito gostosa de acompanhar, porque a gente vê que ele realmente vê ela como uma mulher independente das questões sociais. Tem momentos, sim, que são conflituosos, né, isso, porque ele fala, uma garota como você nunca olharia pra um cara como eu, mas eu acho que é interessante também pra personagem, pra ela entender que ela pode, sim, ser independente, pode, sim, falar seus pensamentos e ainda ter uma pessoa que gosta dela. É muito interessante porque a gente vê que os irmãos, né, eles têm momentos transicionais antes do casamento. Então, por exemplo, o Benedict, como eu falei, teve a Tessa, e aí vai ter a temporada de casamento dele. A mesma coisa o Anthony, né? Foi apaixonadíssimo pela moça e aí nessa vai casar com a Kate. E aqui eu acho que o tio, ele vem quase como isso pra Heloise. Mesmo que Heloise, sei lá, descobrisse que ela quer ficar sozinha e é isso, mas esse relacionamento é extremamente importante pra ela. Outro arco que eu não posso deixar de falar aqui é sobre os Featheringtons, porque é algo que é novo, né? E eu gosto muito do destaque que eles trazem, principalmente porque, como eu falei, né, a gente tem uma presença feminina muito importante, então a gente vê como a Portia, ela acaba direcionando todo esse plano do golpe social e ainda ela sai se saindo bem, principalmente percebendo que o Jack, ele é uma pessoa extremamente ardilosa, no sentido de, tipo, tá comprometido com a Prudence, mas ainda assim dá em cima dela. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu senti que a Portia, ela queria um pouco viver aquele amor, porque a personagem, ela tem muito uma relação sobre ser vista. Isso tanto aos olhos dos homens, né, mas também na questão social, a gente vê que os Featheringtons, eles são mais excluídos, tanto que quando tem o baile deles, ela fala, convide todos, a gente não vai deixar ninguém de lado, porque é um sentimento que existe com ela, é um sentimento bem presente. Quando os Bridgertons estão sendo excluídos, ela vai e fala com eles, sabe? Ainda assim, existe certo cuidado ali com os Bridgertons, então a gente vê que também é uma relação que acaba entrando nesse arco bem relacionado, tipo, da Lady Danbury com a Lady Bridgerton. Então, é como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, a gente vê os adultos também tendo um foco mais
principal, dando um direcionamento maior. A Lady Bridgerton a gente já via mais desde a primeira temporada, Danbury também, a própria Portia, né, sempre na preocupação com as filhas, e é muito interessante porque ela estabelece mais, né, essa relação com as filhas, porque por mais que ela fala em alguns momentos sobre elas, ela fala, eu sou mãe, então ela vai proteger as filhas dela a todo custo. Obviamente ela teve seu benefício próprio, fico curiosa em saber se vão ter reflexos, não sei também mensurar qual que é a quantia dessa fortuna que ela conseguiu ali, se é algo que vai resolver a vida delas ou se é algo que de repente a Penélope pode resolver no futuro, porque a gente vê que ela tá ganhando um dinheiro legal, como a Lady Whistledown, e nem era pra rimar. Enfim, gente, essa segunda temporada de Bridgerton eu acho que ela engrandece mais ainda a série de uma forma geral. Eu acho que a gente consegue se apaixonar até mais por esse casal, e se for assim a cada temporada, meu Deus! Foi uma temporada que eu me envolvi mais. A primeira ela é muito introdutória, naturalmente, porque ela vai apresentar esse universo, vai apresentar esses personagens. Aqui na segunda ela consegue desenvolver novos personagens e ainda assim intensificar essas histórias, trazer problemáticas para essas histórias que foram apresentadas na primeira. Então foi como eu falei no início do vídeo, é uma constância de que vai dar uma problemática muito grande a qualquer momento, até porque a gente vê a construção dessas problemáticas acontecendo. É uma série que te dá muita vontade de maratonar, e como eu tinha comentado também, eu acho que ela é uma série que, por mais que você saiba alguns direcionamentos como vão acontecer, quando acontece, a forma que é feita é extremamente bonita. Eu gosto muito de como eles desenvolvem os relacionamentos, como eles fazem paralelos das histórias, seja na perda dos pais, seja na intelectualidade e independência dessas mulheres, seja na Danbury, a Featherton ou a Bridgerton, como elas acabam regendo muitas famílias delas. A própria rainha também, mesmo que ela não tenha um grande destaque na temporada, conforme a gente vê essas problemáticas ali que acontecem no reino, a gente vai entendendo mais o sentimento dela, inclusive da relação dela com a Lady Whistledown. Pra mim são personagens muito bem construídos, é uma história muito gostosa de acompanhar, e eu digo pra vocês que eu gosto muito das diferenças que tem no livro. Obviamente vai ter vídeo, eu vou falar de forma mais aprofundada de algumas mudanças, não vai ser necessariamente um comparativo, tá? É mais pra falar sobre o direcionamento, porque que eu senti que algumas cenas foram mais íntimas dentro das diferenças com o livro, também alguns direcionamentos aí do final pra terceira e pra quarta temporada, que já estão confirmadas. Eu pincelei aqui no vídeo, mas eu acho que a gente pode ter um papo mais abrangente. E eu acho que a paixão da temporada, ela é muito bem construída. É impossível você não sair amando Anthony e Kate. E eu quero ver mais ainda deles. A gente vê que Bridgerton, né, trouxe arcos para outros personagens, então acho que seria bem possível eles continuarem essa construção aí de Kate e Anthony, mesmo que o foco seja ali na história do Benedict. E mesmo que essas diferenças com o livro existam, a essência tá ali. Seja em construção diferente de cena, seja em como essa relação ela foi construída. No final acaba a gente com o coração quentinho, torcendo muito por esse casal. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Bridgerton e o que vocês esperam pra terceira e pra quarta temporada, que já foi confirmada pela Netflix. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!